Olá, gente fina e elegante, estamos aqui hoje para a nossa segunda aula do nosso curso de microagulhamento. Então, se você não viu a nossa primeira aula, está vacilando. Então vê lá primeiro, depois você volta. Pode ir que eu vou ficar aqui te esperando. Pronto? Então quem já viu, vem comigo. Simbora! Então, na nossa primeira aula, vimos brevemente o que são citocinas, que nada mais são do que moléculas mensageiras. São sinais que uma célula manda para outra, alterando então o comportamento dessa célula-alvo. E serão as citocinas que irão desempenhar importante papel no microagulhamento. E antes que a gente comece a falar de todos os efeitos fisiológicos que acontecem durante o tratamento, é importante a gente relembrar mais alguns conceitos básicos. Bastante coisa a gente já esqueceu. Então, quem lembra, lembra. Quem não lembra, vai lembrar. O primeiro deles é a diferenciação celular. Resumidamente, diferenciação celular é quando uma célula jovem irá se especializar para exercer uma função bem específica. Essa célula jovem costumamos chamar de célula indiferenciada. E essa célula é como se ela entrasse para uma universidade para aprender uma determinada profissão. Ela vai sair de lá uma especialista. Um ótimo exemplo são os fibroblastos. Toda célula com esse nome que termina em blasto são células jovens e indiferenciadas, como osteoblastos, neuroblastos, entre outras. E o fibroblasto pode se diferenciar dando origem a células como célula do tecido ósseo, célula cartilaginosa, célula adipósita ou fibrócito. E a diferenciação irá depender de estímulos que essa célula irá receber. Outra coisa que não podemos deixar de falar são dos queratinócitos. Os queratinócitos são as principais células que compõem a nossa epiderme e são responsáveis pela produção de queratina. Elas são células que estão em constante renovação e são geradas na camada mais profunda da epiderme, a camada basal, onde as células mais jovens vão surgindo e empurrando as células mais velhas para cima, fazendo assim um ciclo de renovação. Esse prazo de renovação irá depender da idade da pele. Quanto mais velha ela for, mais lento será esse ciclo. E assim esse tecido vai ganhando um aspecto mais envelhecido. E é por isso que alguns tratamentos para rejuvenescimento costumam promover uma descamação ou até mesmo uma destruição parcial da epiderme. Isso irá servir para acelerar esse ciclo, dando assim um aspecto mais jovem para esta pele. Agora sim, vamos entender o que acontece durante o microagulhamento. Assim que as microagulhas perfuram a pele, os queratinócitos perdem sua integridade, resultando na liberação de alguma coisa. Alguém aí arrisca dizer o que seria? Tô ouvindo alguém lá no fundo, calma aí. Ah, é isso mesmo, as citocinas. Ponto para quem respondeu. E quais citocinas serão essas? Inicialmente serão as citocinas pró-inflamatórias. Nesse caso aqui, interleucina 1-alfa, interleucina 6, interleucina 8, fator de necrose tumoral alfa, fator de estimulador de colônias e granulócitos e macrófagos. Mas, gente, não se apegue a estes nomes. O importante é saber o papel que elas irão exercer. E de forma bem básica, elas irão atrair quimiotaxicamente. Quimiotaxicamente é quando uma célula atrai uma outra através de um estímulo químico. E elas irão atrair, então, as células de defesa, como o neutrófilo, basófilo, eosinófilos e granulócitos. Além de também promover uma vasodilatação e, assim, aumentar a circulação sanguínea local. Aqui cabe uma observação bem interessante. Logo após a gente finalizar o procedimento de microagulhamento, uma das primeiras recomendações é que o paciente não utilize nada químico no rosto, nem protetor solar, a não ser que seja uma coisa mais leve, como uma água termal ou uma compressa de soro fisiológico. Isso porque os neutrófilos, os basófilos e eosinófilos são células de defesa. Sobretudo os eosinófilos, se eles entram em contato com algum agente químico, ele pode iniciar uma resposta imunológica exagerada, dando origem assim a uma resposta alérgica, neste caso uma dermatite.
Dando continuidade ao assunto, então, logo após a gente perfurar a pele, os queratinócitos liberam um monte de citocinas pró-inflamatórias que irão recrutar células de defesa e irão aumentar a circulação sanguínea local, dando início assim ao processo de cicatrização deste tecido. E a cicatrização, então, pode ser dividida aqui em 3 fases, como fase inflamatória, proliferativa e de remodelação. O processo inflamatório é caracterizado pela liberação de plaquetas e neutrófilos que irão secretar os fatores de crescimento. E sim, fatores de crescimento também são citocinas. E os principais fatores são fatores de crescimento de transformação alfa, também conhecido como TGF-A ou TGF-alfa, que irá induzir o desenvolvimento epitelial, estimulando a proliferação e diferenciação dos queratinócitos, ou seja, irá aumentar o número de células da pele, que irá induzir o desenvolvimento epitelial, estimulando a proliferação e diferenciação dos queratinócitos, ou seja, irá fazer com que aquele ciclo de renovação celular seja mais rápido, além de promover a angiogênese, que nada mais é do que a formação de novos vasos sanguíneos, aumentando assim a circulação sanguínea local. E uma outra observação bem interessante, se aumenta o número de vasos sanguíneos, tá vendo por que a gente não pode fazer em quem tem rosácea? Um outro fator de crescimento também é liberado, é o fator de crescimento de transformação beta, ou TGF-beta. E tem a função de estimular o crescimento de células, especialmente do tecido conectivo. E tem funções como a formação de cartilagens no controle do sistema imune e participa também da cicatrização de feridas, que é o interessante no microagulhamento. E ele faz isso atraindo fibroblastos, que são aquelas células que a gente falou lá no começo da aula. E também atrai células endoteliais, que irão produzir mediadores inflamatórios, intensificando a produção de colágeno, fibronectina e proteoglicanos. Os proteoglicanos são importantes proteínas da matriz extracelular. E sabe em quem ela se liga para formar uma importante estrutura na nossa pele? Ela se liga ao famosíssimo ácido hialurônico, que irá estruturar as fibras de colágeno. Olha só como é importante essa parada. O TGF-beta também inibe a degradação do colágeno pela diminuição de proteases, que são enzimas que quebram ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas. Em outras palavras, as proteases vão quebrar as moléculas de colágeno. Isso a gente não quer. Um outro fator de crescimento que também será secretado durante esse processo é o fator de crescimento derivado das plaquetas, PDGF. E ele estimula a proliferação de fibroblastos, que irão exercer importante papel na reposição da matriz extracelular e estímulo de colágeno. E essa fase inflamatória pode durar de 1 a 3 dias. E só depois disso tem início a segunda fase, que é a fase proliferativa. Durante a fase proliferativa, aqueles microfuros que a gente fez com microagulhamento, ele é fechado pelos processos de epitelização, angiogênese, depósito de colágeno e fibroplasia. Fibroplasia é a produção de tecido fibroso, o que vai resultar em mais elasticidade na pele. E durante essa etapa, a membrana da camada basal, que é aquela camada mais profunda da epiderme, irá restaurar os tecidos, enquanto a angiogênese, que é a produção de novos vasos, irá promover a nutrição e oxigenação por conta do aumento sanguíneo local. A fibroplasia, que é a produção do tecido fibroso, que vai dar mais elasticidade para essa pele, ela se inicia 3 a 5 dias após o microagulhamento. E pode durar uns 14 dias ativando os fibroblastos e a produção de colágeno tipo 1 e a formação de matriz extracelular. Por isso é importante a gente pensar em todo esse processo para ver o que a gente pode associar nesses primeiros 15 dias. Finalmente chegamos na fase 3, que é a fase de remodelamento. É aqui que acontece o aumento da resistência tecidual. Isso ocorre porque é nessa fase que o colágeno tipo 1, que é um colágeno que apresenta fibras mais espessas, menos uniformes e menos extensíveis. E elas passam para o tipo 3, que são fibras mais finas, mais uniformes e mais extensíveis, aumentando assim a força tensora desse tecido em até 80%.
80%. E este processo acontece durante uns 28 dias. E é por isso que fazemos microagulhamento apenas uma vez por mês. Bom, pessoal, vocês viram então como as citocinas elas exercem importante função durante o processo de recuperação desse tecido pós-microagulhamento, e entender esses processos vai trazer mais segurança e melhores resultados. Na nossa próxima aula, então, iremos falar sobre melasma. Vamos entender como esse bicho age e como podemos microagulhar esse safado. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like maroto e também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, próximos cursos. Se quiser também deixar um comentário aqui dando aquele incentivo, aquele apoio para o canal, é sempre bem-vindo. Um beijo cheio de fator de crescimento para vocês!